O Eduardo foi claro com você? Foi objetivo em alguma questão que você buscava? Que você não precisou falar para ele? Foi bem objetivo e assim, eu fiquei super satisfeito com o que ele me falou. Muito. Já era uma coisa assim que eu já suspeitava, né? Sim. E ele veio, os mentores espirituais vieram a confirmar toda essa expectativa minha, né? Na verdade, o próprio Chico vai dizer isso no programa Pinga Fogo, né? Nós vamos ter a consciência, isso já está acontecendo, a consciência de que somos parte de uma família universal. Que nós não somos o único mundo criado por Deus, que, ao contrário, fazemos parte da humanidade universal. E, dentre essa humanidade universal, na obra de Kardec está muito bem claro isto, não é? Todos os corpos celestes, todos os mundos são habitados de acordo com a matéria própria de cada mundo, que é uma, vamos dizer assim, uma especificidade do fluido cósmico universal, não é? Então não podemos comparar, por exemplo, a vida na Terra com a vida em Júpiter, porque as condições da matéria aqui e em Júpiter são diferentes. Júpiter, um planeta gasoso, que inclusive irradia mais luz do que recebe, não é? A Terra, um planeta ainda rochoso, mais material, mais grosseiro, embora muito linda também, porque toda a criação divina é maravilhosa. Basta que a gente ajuste o olhar para ver as belezas da criação. Agora, o Chico vai me dizer que dentre essas civilizações, nossas irmãs mais velhas do que nós, mais experimentadas do que nós, e também existem aquelas que são menos experimentadas e menos evoluídas do que nós, cerca de 90% delas já trilharam o caminho da evolução espiritual. Então elas estão não somente mais evoluídas tecnológica e cientificamente falando, já alcançando, por exemplo, o conhecimento pleno para dominar todas as questões relativas à matéria, mas principalmente já se evoluíram ao patamar citado aí por você como o patamar feliz, de perfeição, de comunhão plena com o Criador, não é? Então, são cerca de 90% dessa comunidade. E nós aí estamos no meio desses 90% com outras 10%, que o Chico vai me dizer que são ainda muito grosseiras, muito materializadas, alguns até que já evoluíram científica e tecnologicamente mais do que nós, e que são capazes de viajar no espaço e cruzar os planos siderais, os sistemas estelares, as nebulosas e até mesmo as galáxias, mas que moralmente não, ainda se conservam na sua brutalidade dos sentimentos. E aí a gente volta lá no início com a questão do sentimento, não é? Das emoções. Então você pode evoluir muito na técnica, na cultura e na inteligência, e você até pode ser considerado como sendo um expoente máximo da cultura terrena, mas a sua cultura, o seu desenvolvimento intelecto e científico nada mais é do que uma ilusão. Como Chico nos dizia, a ciência e a cultura sem alma podem levar o homem à bancarrota, levar a civilização à autodestruição. A mesma ciência que com Jesus, com o amor, com a espiritualidade, é capaz
de criar uma vacina, de criar um tratamento que cure as doenças, essa mesma ciência, quando ela é balda de espiritualidade, quando ela se dissocia do amor divino e se fixa no materialismo das conquistas, é capaz de construir bombas termonucleares de destruição em massa que podem afetar a vida na Terra inteira, não é? Então tudo vai depender da orientação que nós possamos dar a essa inteligência, a essa cultura, aos píncaros da cultura, que, aliás, pode cair sim, porque a questão da queda não é que nós regredimos espiritualmente, mas se nós evoluímos somente na técnica, na tecnologia, na ciência, na filosofia, que é o res de chão humano, porque a filosofia que indaga e a ciência que responde é o res de chão aqui da vida terrestre. É a construção mental e a construção física dos próprios homens com os próprios homens. Nós que construímos essa civilização. Nós que merecemos essa civilização. Por vezes, nós podemos considerar caótica, mas é o que nós merecemos, é o que nós construímos de vidas passadas até aqui. E se essa construção, nesse res de chão, dessa mediocridade humana, não se eleva ao plano superior, que é o significado do religar ao Pai Celestial, a criatura ao Criador, não é? O sentido mais profundo da religião, a religião cósmica do amor e da sabedoria, com o Pai Criador. Se a gente não tem essa ligação, então nós podemos ter a queda, sim, a queda da inteligência. Daí a imagem de Lúcifer, que tendo luz no sentido do conhecimento, da cultura, até mesmo da ciência e da tecnologia, caiu porque não tinha moral, não tinha ética, não tinha sentimento, não tinha amor, não tinha fraternidade. Nós vemos isso, por exemplo, nas guerras mundiais. Um século antes, a Alemanha, ou a Prússia, como chamava no século XIX, era um país dos altos píncaros da cultura terrestre. Berço de Schiller, berço de Mendelssohn, de Beethoven, de filósofos, de músicos, de artistas, de escritores, de industriais fabulosos que construíram aí tanta coisa no século XIX, preparando o desenvolvimento tecnológico do século XX, e, no entanto, ao chegar o século XX, cai fragorosamente, promovendo duas grandes guerras mundiais, sendo o centro de duas grandes guerras mundiais que vão matar milhões de pessoas. Não é? Essa que é a figura do Lúcifer. E assim também, fazendo um paralelo com as civilizações extraterrestres, infelizmente ainda existem as tais, materializadas, embrutecidas na moral, na ética. O Chico vai me dizer, algumas delas nos olham como meros ratos de laboratório, meros animais inferiores com os quais eles podem fazer experimentações terríveis no campo da genética e até mesmo da enxertia e na criação de seres híbridos, que é a pesquisa deles. Mas o Chico me consola quando ele me conta isso, porque eu falava com ele, nossa, eu tenho tanta vontade de ver, Chico, as civilizações extraterrestres, os discos voadores, quem sabe você não pede, você que é assim com os homens lá em cima, pede para um deles descer, e ele falou comigo, não, Geraldinho, calma,
Calma, porque não é toda civilização extraterrestre que é boa, não. Tem uns 10% deles que são perigosos, assim como aqui na Terra nós vivemos com nações super cultas, super civilizadas, mas que são altamente perigosas, porque detêm armamentos de destruição em massa, não é? Agora, o contrário, aí ele vai me dizer, o contrário é magnífico. Esses seres, 90% deles, colaboram diretamente com Jesus para proteger a Terra, para intuir os habitantes terrestres na descoberta de novos conhecimentos científicos. Eles também influem, elevando os nossos sentimentos, inspirando-nos na música erudita, inspirando-nos na literatura enobrecida, inspirando-nos na poesia elevada. Olha só, quanta coisa, né? Nas artes, na cultura de significação espiritualizada. Assim como também eles trabalham também conosco na mediunidade, no contato entre os nossos espíritos, intuindo-nos nas tarefas de fraternidade e amor que devamos realizar. Então veja bem, é um mundo novo que vai se abrindo diante de nós. Agora, passados aí a data limite do mundo velho, em 2019, como previu Chico Xavier, como havia previsto também Allan Kardec, na pergunta 798 do Livro dos Espíritos, na nota da pergunta 798, nós podemos dizer que nós já passamos a meia-noite, já vencemos o ápice dessa transição planetária. O momento de maior escuridão na noite não é justamente a meia-noite? Pois nós já passamos dela, graças a Deus. Não nos matamos por uma conflagração nuclear, vencemos essa tentação de autoextermínio e já caminhamos para a primeira hora da madrugada. De modo que eu sou muito esperançoso de que, embora ainda vamos ter muitas dificuldades no campo da reorganização social, econômica, política, religiosa, científica, filosófica, familiar, institucional, universitária da vida terrestre, de hoje até 2057, nós veremos muitas transformações também, segundo Chico, no campo das convulsões telúricas da Terra. Nós enfrentaremos, sim, não vou dourar a pílula, nós enfrentaremos, sim, dificuldades nos nossos mares, nos nossos vulcões, com as nossas terras, com as placas tectônicas, com terremotos. Mas tudo isso faz parte dessa reorganização que vai nos encaminhar para uma era de luz, de fraternidade, de descobertas inimagináveis, conforme o próprio Chico já me disse, que nenhum de nós poderia prever os avanços que nós teríamos durante esse período de 2019 até 2057, para chegarmos lá, como ele escreveu em carta para o então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor José Gonçalves Pereira. Em 2057, a Terra já terá sofrido mais, já terá talvez expiado o seu grande débito coletivo e por isso mesmo estará mais bela, mais aberta à espiritualidade maior para receber em 2057 o mundo regenerado, fraterno, mais amoroso, mais justo e principalmente dando
a ciência, braço forte à religião, caminhando juntas, filosofia, ciência e religião, para a redenção dos seres humanos terrestres nos anos e séculos vindouros. É esse o grande despertar que ainda não aconteceu, mas que já está evoluindo para tanto. É justamente esse momento da madrugada que nós estamos vivendo hoje. As primeiras horas da manhã. Ainda é noite, porque 1h da manhã está escuro, 2h da manhã está escuro, mas depois que passa de 3 horas, chegando às 4, já começa a haver uma claridade diferente. Especialmente às 5, nós já vamos ver os raios de um novo dia. Até que o novo amanhecer, o alvorecer da nova era da redenção humana surja com o sol levante, este sol divino que é Jesus, o divino sol de nossas almas, iluminando toda a terra dos nossos corações a partir das 6 horas do dia seguinte, em meados deste século XXI.